Lá vamos nós agora para a atividade de matemática do dia 25 de junho, quinta-feira, onde foi tratado das frações impróprias e do número misto, né? Coisa que a gente já havia visto antes, né? O que nós temos aqui? Ó? Vamos então falar da matemática do dia 25 de junho, as frações impróprias, e vamos falar também da transformação delas nos números mistos e vice-versa, né? O que nós temos aqui na atividade de número 1? Na atividade número 1, pede para você observar as figuras e representar elas usando frações impróprias, e pede para você observar este exemplo que foi dado aqui. Ó. O que se fez? Olha, contou-se os inteiros, isso aqui a figura toda está pintada, um inteiro mais outro inteiro, então nós temos aqui dois inteiros. Na outra, a figura foi dividida em duas partes e foi pintada uma, ou seja, a metade. Então aqui nós temos dois inteiros e um meio. Esse é o número misto, tá? Na verdade, o exercício tem um erro aí, tá falando que é para representar usando frações impróprias, mas na verdade isso aí é um número misto. A fração imprópria mesmo, que eu deveria, né, se fosse para colocar a fração imprópria, eu deveria proceder da seguinte maneira, né? Eu deveria colocar assim, ó, 2 vezes 2 é 4 e 4 mais 1 é 5. Então nós temos aqui 5 inteiros e está sobrando mais um meio aqui, né? E foi pintado mais um meio. Então, nós temos aqui 5 meios, tá? Porque 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Então, nós temos aí 5 meios. Mas vamos fazer conforme o exemplo, só que lembrando para vocês, nós estamos colocando aqui o número misto, tá? Então, aqui, o que nós temos? Aqui foi colorida a figura toda, então o que nós temos? Um inteiro, né? Aqui foi dividido em 4, então quer dizer, cada pedaço é chamado de quarto, e foi pintado apenas um nessa parte fracionária. Então eu tenho um inteiro e um quarto. Na verdade, são 5 quartos se eu fosse colocar a fração, né? Aqui, prosseguindo na letra C e na letra D, vamos fazer do mesmo jeito, né? Nós temos quantos inteiros, quantas figuras foram pintadas totalmente? Duas, então nós vamos aqui, 2 inteiros, né? Da outra, a outra foi dividida em quanto? Agora que está o segredo, olhar que aqui, ó, ela foi dividida assim, ó. Tá vendo? Foi dividida aqui e ela foi dividida aqui também, ó. Então toma cuidado, tá? Então ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então o que sobra aqui, ó, nós vamos chamar de cestos. Quantos cestos foram pintados aqui, ó? 4. Então aqui eu tenho 2 inteiros e 4 cestos, tá? Tá correto? Beleza. Vamos passar para o outro. O outro eu tenho, ó, 2 inteiros também, ó, pintados. Então tá aqui representado aqui, ó, 2 inteiros. A parte fracionária, repare que isso aqui foi dividido em 3, ó. Foi dividido em 3 pedaços, tá vendo? Ó, esse pedaço aqui tem que ser igual aos outros. Então aqui tem mais 2. Então eu tenho aqui pintado mais 2 pintados aqui, e eram 3. Então eu tenho 2 inteiros e 2 terços, ok? Vamos passar para a próxima atividade. A atividade de número 2. Na atividade número 2, está pedindo para você transformar os desenhos aí, as figuras, em número misto e depois em fração imprópria. Agora tá certo, ó. Primeiro número misto, depois fração imprópria. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá, primeiro número misto, né? Nós vamos ter aqui, ó, 3 pintados, tá aqui, ó, 3 inteiros, e o outro aqui foi dividido em 4, ó, foi dividido em 4 e pintado 2, então 3 inteiros e 2 quartos. Como é que chegamos a 14 quartos? Dessa maneira, ó, 3 vezes 4 é 12, e mais 2 são
14, eu já dei uma aula com relação a isso aqui, né? Então, aqui, ó, 1 inteiro, então vou colocar aqui 1 inteiro, lembrando que o inteiro fica fora do traço. Aqui, nós temos que foi dividido em 3, então aqui, ó, tenho 2 pintados aqui, e eram 3, então eu tenho 1 inteiro e 2 terços, é a fração, é o número misto. Vamos transformar esse número misto em fração. 1 vezes 3, 4, mais 2, 1 vezes 3, 4, o que é isso, professor? Está boiando. 1 vezes 3, 3, mais 2, 5. Então aqui eu tenho 5, e o denominador continua o mesmo, eu tenho 5 terços. Se eu quiser tirar a prova, eu faço 5 dividido por 3 é 1, e sobram quanto? 2 terços, então está correto. Vamos ver o outro, só que aqui, ó, vou olhar aqui em quantas partes essa figura foi dividida para não cair nisso de novo, né? Então aqui também foi dividido assim e foi dividido assim. Então vamos olhar. Quantos inteiros eu tenho aqui? Eu tenho duas figuras pintadas, então 2 inteiros. A parte fracionária, aqui foi pintada 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 2 inteiros e 5. 5 o quê? Aí eu vou olhar, 1, 2, 3, então aqui tem 8, então 2 inteiros e 5 oitavos, não é isso? Agora vamos transformar em fração imprópria, 2 vezes 8, 16, 16 mais 5, 21. Então eu tenho a fração imprópria, 21 oitavos. Na outra, eu tenho 2 triângulos totalmente pintados, então eu tenho 2 inteiros, né? No outro eu tenho 1 pintado, mas eram 2, né? Eram 2 partes, então 2 inteiros e 1 meio, né? E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar agora em fração imprópria, multiplicando 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, nós temos aqui 5 sobre 2, que a gente lê 5 meios. Se quiser tirar a prova, 5 dividido por 2, 2, e para 5 dividido por 2, 2, né? E sobra 1. Então, 1 meio. Depois, nós temos a atividade número 3, que pede para você fazer a correspondência entre o número misto e a fração imprópria e depois escrever como se lê cada um deles. Então, cada um dos números mistos, né? Então, eu já vou estar fazendo a leitura dele aqui, tá ok? Então, aqui, ó, vamos fazer com 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Onde é que tem 7 terços? Já vão ligar aqui, né? Vamos ver onde é que eu tenho 7 terços. Então, eu tenho 7 terços aqui. Olha a outra. 1 vezes 8, 8, mais 3, 11. Onde é que eu tenho 11 oitavos? Tá aqui, né? 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Onde eu tenho 9 meios? Tá aqui. 2 vezes 5, 10, mais 4, 14. Onde é que eu tenho 14 quintos? Tá aqui, ó. Então, agora, pega o seu caderno, escreve lá como se lê cada um desses números mistos aí. Até a próxima.